Bom, estamos na casa do Senhor com alegria. Esta manhã o tema da nossa mensagem é princípios sobre adoração. Eu tive quase para deixar este texto para pregar no Dia das Mães. Se os irmãos já leram o texto em casa, já perceberam, porque eu vou saber pelos sorrisos quem leu e quem não leu. Amém? Mas vamos ler o texto juntos. Irmãos, fiquem de pé para lermos juntos a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é princípios sobre adoração. E é o capítulo 2 de 1 a Timóteo, amém? Capítulo 2 de 1 a Timóteo, amém? Enquanto os irmãos procuram, eu queria lembrar aos irmãos que o que diz Jeremias 17, 9 e 10, nós vamos ler 1 Timóteo 2, eu só queria lembrar aos irmãos o que diz Jeremias 17, 9 e 10, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A palavra do Senhor nos lembra que o nosso coração é enganoso, amém? Então agora vamos para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2, e eu vou só fazer uma oração e para lermos juntos, amém? Amado Deus, Salvador nosso, o Senhor dos céus e da terra, gratos pela palavra do Senhor nesta manhã, pedimos que o Senhor encha o nosso coração de vida, nos faça compreender as Escrituras, aceitar o que está escrito, para que vivamos uma vida de adoração conforme o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. 1 Timóteo, então, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso fui designado pregador e apóstolo, digo-lhe a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o homem, esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Amém? Os irmãos e as irmãs podem ficar sentados. Amém? Os irmãos já perceberam porque é que eu disse que era um bom texto para pregar no Dia das Mães, daqui a algumas semanas, não é? Brincadeira, amém, irmãos? Brincadeira. O texto, eu quero lembrar aos irmãos uma coisa. O texto é de aplicação direta aos nossos dias. O texto é sobre adoração. Amém? O texto é sobre adoração. Não fiquem assustados que nós não vamos mudar o que o texto diz. Amém? Mas vamos, por certo, entender o texto nessa conduta. Lembrando, irmãos, que, como eu disse, em Jeremias 17, a palavra do Senhor nos ensina que o coração é enganoso. Qual é o problema com isso? O que é que isso tem a ver com adoração? É que há um entendimento hoje de que nós podemos viver a forma que nós quisermos, desde que nos sintamos bem com isso, porque afinal de contas, Deus sabe todas as coisas. É uma das coisas mais sérias que nós dizemos e mais difíceis, é essa de que Deus sabe todas as coisas. Sabe porquê? É porque Ele realmente sabe todas as coisas. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que está por trás de cada uma das nossas intenções e nos avisa, nos alerta para atendermos e termos cuidado com o nosso coração, porque ele é enganoso. Só porque parece bem, não significa que é bem.
Mas mais ainda, só porque nos faz sentir bem, não significa que é certo aos olhos do Senhor. Na verdade, tudo aquilo que nos faz sentir bem em nossa carnalidade é muito provável, ou quase 100%, que ele é reprovável por Deus. Amém? Porque o nosso coração é pecaminoso e é enganoso. Por isso precisamos das Escrituras, precisamos de Deus e precisamos, acima de tudo, do Espírito Santo que venha e traga luz sobre as Escrituras para que possamos obedientemente nos curvarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, assim seja, gostemos ou não. Paulo falando então aos irmãos aqui, do versículo 1 ao versículo 4, e ele começa por falar sobre orações. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Súplicas. Amém? Suplicando a Deus. Súplica parte do princípio que você não tem o poder nem a autoridade de exigir de Deus alguma coisa, mas sim você suplica. Orações, orando em todo o tempo, aprendemos nas Escrituras. Quando você tira aquele seu tempo por dia para orar, ou quando você está no trabalho, ou você está em outro lugar e você ora em pensamento às vezes numa aflição, ou às vezes só com um jeito de ação de graças. Obrigado, Senhor. Nesta altura do ano, não sei como é que os irmãos, mas estou certo que todos somos assim, ainda que os irmãos sabem que eu não sou tão fã assim do calor, mas dias como estes que de repente vieram de calor, nós podemos dizer: graças te dou, Senhor. Amém? Às vezes a passar, um passarinho passa a cantar, os passarinhos vieram fazer ninho outra vez no nosso gazebo atrás da casa. É tão bonito, não é? É tão baixinho, eles vêm por baixo do gazebo e fazem ninho. E esta vez eles usaram uma caixinha que um dos miúdos tinha feito e agora eles têm um ninho lá dentro e é tão bonito. E a gente diz: graças te dou pela criação. Ou as flores começam a brotar e ali no jardim da nossa igreja, ali na frente, tem sempre tulipas nesta altura, não é? Elas continuam a voltar e a gente passa e diz: que bonito, graças te damos, Senhor. Intercessões, ações de graças por todos os homens, orando por todos. Orando por todos. Sempre orando a Deus por todos. Pensando que, às vezes, meus amados irmãos, nós temos tendência para orar por aquelas pessoas que a gente gosta mais. Ou orar por aquelas pessoas que a gente gostaria de ver salvos. Ore por aqueles que você acha que nunca serão salvos, porque você não sabe quem vai ser salvo e quem não vai. Aliás, o texto vai nos falar sobre isso mais à frente. Ore por aqueles que são os seus inimigos, que lhe querem mal, para que eles se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Ore por todos, orando sempre. Pelos reis e pelos que exercem autoridade. Orar por aqueles que estão em iminência, que estão no poder, ainda que a gente possa não gostar das decisões, sabendo que Deus, que é soberano, é que está no controle. Orando por esses também. E para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Buscar isso do Senhor. Claro, fazendo o nosso melhor para que assim seja, em todos os locais que nós possamos estar. Eu acho, irmãos, que nós que vivemos em New Jersey, uma vez eu achei muito interessante que nós tínhamos ido a Massachusetts visitar a família da minha esposa e tinha lá um miúdo que hoje é um homem casado. Mas tem lá um miúdo que disse assim para mim: sabes que os carros em Massachusetts fazem vrum vrum e em New Jersey fazem pip pip. E eu disse: que engraçadinho, menino, engraçadinho. Mas também não gostou de Massachusetts, se casou e foi morar noutro sítio. Mas anyway, mas eu disse assim, na altura, isso é muito engraçado. Mas é verdade, porque realmente aqui, buzinas, irmão, tenham uma vida calma e pacífica, até no trânsito, irmão. Alguém cometeu um erro, não buzina. Que falta de educação, irmãos. Que falta de civismo. Que gente, que não é de crente, irmão. Deixa passar. Deixa seguir, ajuda a pessoa está confusa, não sabe, tenha paciência, para o seu carro, saia até, vai ajudar. Um cristão tem todo o tempo do mundo quando alguém está em aflição, não é? E às vezes vemos isso até no trânsito, irmãos. Aquela coisa, né? Ainda nem tinha ficado verde direito, ainda estava uma cor entre o vermelho e o verde, e atrás já a buzina. O crente não faz isso, irmão. Amém? Certo? Uma vida pacífica. Mas também mais do que isso. O texto vai muito mais para além daquilo que nós podemos fazer, nossas ações. Eu estou a dar o exemplo do trânsito, mas em todas as áreas da vida. Um colega de trabalho, você está na fila do supermercado, a pessoa na frente está atrapalhada, a caixa encravou, não faz aquelas coisas, olha,
Às vezes é crente de cavalo, não é? Please, irmão. Eu não sei, alguns riram, não sei se identificaram, mas não é isso, irmão. Crente não é assim. E o crente ora porque eles estão em iminência, que eles estão nas autoridades, possam trazer uma vida tranquila, pacífica, onde o evangelho possa ser pregado, Deus glorificado, numa sociedade que vive para ele. Já sabemos que o mundo não vai fazer assim, mas o crente é diferente. Amém? O crente ora pela paz, o crente ora e promove a paz e aquilo que é bom. E porquê? Versículo 3, porque isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Isso é bom e agradável diante de Deus. Viva uma vida boa e agradável diante de Deus. Ore para que haja uma vida boa e agradável diante do Senhor. Para que as coisas estejam bem. É papel da igreja orar, interceder por isso. Orar e interceder por os que estão na autoridade. Os que estão em iminência. Às vezes ficamos tão confusos com a posição política que esquecemos que o mais importante é orar por essas pessoas. Porque se estão no governo é porque Deus colocou, é porque Deus permitiu, certo? Não é o que diz a Bíblia? Então ore. Não gostou? Espera quando puder votar novamente. Mas agora ora e faz o seu melhor para que Deus realmente possa ser estabelecido em seu poder e autoridade, regendo o mundo, mas especialmente a igreja. Pois há um só, porque deseja, olha isto, olha o texto aqui, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E alguns dizem assim, espera aí, mas é em oposição a Romanos, que Romanos diz que é somente para os eleitos. Em que contexto Paulo está a falar aqui que Deus quer que todos sejam salvos? A palavra não diz que todos vão ser salvos. Não diz que Deus elegeu todos para a salvação. Mas diz que é desejo de Deus que todos. Porquê? Porque quando ele vem a falar da oração, ele vem dizendo e desenvolvendo o conceito de orarmos por todos. Você não sabe quem vai ser salvo. A gente escolhe, não é? A quem anunciar o Evangelho. Mas a gente esquece que a escolha é feita por Deus para quem vai ser salvo, não é por nós. Ore por todos. Fale de Cristo a todos. Lembrando, irmãos, que nós falamos e evangelizamos não somente para que a pessoa seja ser salva, por isso também, mas acima de tudo, porque Deus é glorificado e exaltado na pregação do Evangelho, não somente na salvação de pecadores. Então nós pregamos, anunciamos, oramos por todos, fazemos intercessões por todos, sabendo que Deus é poderoso para salvar e pertence a Ele, não a nós, qualquer tipo de decisão para quem vai ser salvo. É ao Senhor que pertence, a Ele nos submetemos. E como é que essa salvação acontece? Por Cristo Jesus. Olha o texto, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Muitos líderes religiosos evangélicos hoje têm anulado e ignorado esta verdade, entendendo que há muitos meios. Deus faz como Ele quer. Não, meu amado irmão, a salvação é somente em Cristo Jesus. E aquele que não confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador não é salvo. Não há outra forma, não há outro caminho. Não é todos os rios vão dar ao mar, todos os caminhos dão a Roma. Não, não. É somente por Cristo e Ele é o único meio de salvação. E como é que esse meio de salvação acontece? Olha o que diz o texto: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele se entregou, a sua morte ela é válida, ela é capaz. E por essa razão, diz versículo 7, Paulo diz, fui designado pregador e apóstolo. Ele foi designado pregador e apóstolo. E nesse contexto ele diz, mestre da verdadeira fé aos gentios. Olha quem é Paulo. Ele está dizendo à igreja, ele está dizendo a Timóteo, lembrando a Timóteo, esta é a minha causa da minha fé, esta é a causa do meu evangelho, esta é a causa do meu testemunho, esta é a causa de eu falar, é Cristo Jesus, é a salvação que há em Cristo. Então vai e pregou. Lembra do contexto da semana passada, de que Timóteo devia seguir o exemplo de Paulo? E nós devemos seguir o exemplo, que seguimos o exemplo de Cristo. Falando a todos, anunciando a todos, orando por todos, esperando que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sabendo que Deus agirá como Ele quer, mas a nossa função, a nossa perspectiva é jamais de anular alguém. Uma vez ouvi uma pessoa dizer-me que não acreditava na salvação de um tipo de pecado. E não era o pecado contra o Espírito Santo. E a pessoa argumentou assim comigo.
conhece alguém que foi salvo praticando um determinado pecado. E eu tive que dizer que não, realmente eu não conhecia. Experiência pessoal não conhecia. No momento não conhecia, hoje conheço. Mas no momento não conhecia, eu já ouvi falar, mas no momento não conhecia. E eu fiquei, não, mas não é o que a Bíblia diz, é a opinião pessoal. Então a pessoa não anunciava o Evangelho a determinado tipo de pessoa que cometia determinado tipo de pecado, porque nunca tinha visto um pecador se arrepender daquele. E eu fiquei, como é possível? Não, a nossa função é anunciar a todos, a nossa função é demonstrar amor, é demonstrar compaixão por todos, por aqueles que pecam, por aqueles que erram, sabendo, lembra, irmão, que a semana passada nós aprendemos que Paulo entregou a Satanás aqueles que estavam se opondo ao Evangelho. Não está a falar daqueles que se opõem ao Evangelho, se opõem ao crescimento do reino de Deus e querem prejudicar a obra de Deus. Não é desses que estamos a falar dos ímpios lá fora. O texto agora não está a falar desses. Ele passou de um lado para o outro, falando até dos reis e dos governantes e daqueles que estão em autoridade, orando por todos, esperando a salvação das pessoas. Ele não está a falar daqueles que a semana passada ele entregou a Satanás para a condenação, para que sejam provados, que estavam se opondo ao ministério. Lembra, irmãos, nós estamos a semana passada? Não é desse que ele está a falar agora. Ele está a falar daquele seu colega de trabalho, o seu vizinho, o seu parente, aquela pessoa que não conhecendo a Deus lhe quer mal, mas que você continua a anunciar, continua a falar, esperando que a pessoa venha a se converter, que a pessoa venha a querer que a pessoa seja um salvo em todo o tempo, em todos os lugares, onde estivermos. Tem gente aí ouvindo, precisando de ouvir o Evangelho. Por todo lugar, anuncie o Evangelho, fale de Jesus. Esteja sempre preparado para anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, sem um julgamento precipitado pela aparência da pessoa ou pelo tipo de pecado que a pessoa pratica. Condenamos o pecado, mas não os pecadores. Deus é o que condena os pecadores. Amém? Nós não condenamos pecadores. Ok? Amém? Deus sim condena pecadores, certo? Está na Bíblia, em todo lugar. É Deus que os condena, não nós. Pelos frutos os conhecereis. Entregamos a Satanás aqueles que dentro da obra de Deus criam problemas e criam dificuldades, mas quando nos aproximamos do mundo entendemos que são pecadores como nós e julgamos e condenamos as ações das pessoas, mas jamais partimos do princípio de que determinada pessoa não vai ser salva, porque não conhecemos, não sabemos, isso pertence a Deus, que condena o pecado e o pecador. Nós condenamos o pecado, desaprovamos as ações, mas com amor chegamos às pessoas e falamos de Cristo, esperando que todos se arrependam, sabendo que Deus fará como lhe apraz. Amém? No versículo 8, e ele vai mudar ligeiramente o contexto, e vai agora falar para os homens. Primeiro, irmãs, aproveitem agora. Ele vai falar para os homens. Aqui, irmãos, eu quero que você entenda que a palavra aqui, homens, não é humanidade aqui. É homens mesmo. Quero, pois, ele pensa muito dele, ele quer. Ele pode querer o que ele quiser, não é? Você tem que perceber, meu amado irmão, que a autoridade da escrita de Paulo, sendo que é canónica, bíblica, é a autoridade da palavra de Deus. É Deus falando. Amém? Usando Paulo, com a autoridade apostólica de Paulo, mas é Deus falando. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar. Homens que estão nesta sala, servos do Deus Altíssimo, tenham uma vida de oração. Onde? Em todo lugar. Alguém chega perto de si e fala uma coisa qualquer consigo, termine com uma oração. Se tiver a oportunidade, ore com a pessoa no lugar. Se não tiver essa oportunidade, vá orar por essa pessoa. Telefone para pessoas e ore com elas. Ore. Entenda que Paulo não tinha essa possibilidade na época de telefonar para Timóteo e orar com ele. Mas estava ordenando a que todos os homens, não só Timóteo, todos os homens, homens santos, oram em todo o lugar. E eu vi há dias uma t-shirt que eu não estou a dizer aos irmãos nem para usar, porque até pode ser confuso, mas achei muito interessante, que é uma t-shirt que agora está-se a vender aí, que a pessoa nas costas diz: quer oração, bata no meu ombro. Eu acho isso super interessante.
Imagina você caminha no supermercado, tem tanta gente que precisa de oração. Eu não sei exatamente qual é o momento evangelístico da t-shirt, não sei bem como é que funciona, mas achei interessante. Imagina, você vai no supermercado, alguém bate no seu ombro e diz, ora por mim. Então achei muito interessante. Você vai num parque, alguém bate no seu ombro e diz, ora por mim. A pessoa está a oferecer oração. Ore em todo lugar. E como é que o homem ora? Como é que o homem ora? O homem de Deus ora levantando mãos santas. Não literalmente levantando as mãos. Pode não ser, pode ser. A Bíblia não diz que nós temos que orar de uma determinada forma, certo? A Bíblia nunca diz que a sua oração só é válida dos joelhos e com os olhos fechados, num lugar tranquilo. Não diz isso. Você pode ou deve ter o seu lugar, o seu momento de oração, diz a Bíblia. Quando orares, fecha o teu quarto, o teu aposento, somente com Deus, porque há tanta coisa que só Deus pode ouvir. Que a gente não tem coragem de ninguém ouvir, ou se alguém estiver por perto, a gente não vai fazer a mesma oração, é ou não é? Então tem aquele momento que você ora sozinho, tem um momento que você planta as mãos, mas o sentido aqui das mãos é mãos santas, significa você vai levar a sua oração a Deus e você faz-lo em santidade. Sem ira. Um homem que se ira quando é preciso orar, quando é preciso irar, mas ira santa. E quando vai orar, ele não está irado. Ele é submisso. Ele é obediente a Deus. Sem discussões. Tem gente que fica a discutir, até a oração, fica a discutir, até com Deus. Já viu gente a discutir com Deus? Já vi. Orações que a pessoa está a discutir com Deus, está a exigir de Deus. Está a argumentar com Deus. Senhor, a mim? E sejamos honestos, que já todos nós nos passou pela cabeça coisas que acontecem na nossa vida. Porquê a mim? E a resposta é, merecias pior. Deus é que é misericordioso. Deus é que é bondoso, irmãos. Nós merecíamos a ira de Deus sobre nossas vidas para toda a eternidade no inferno. E o Senhor nos permite viver uma vida nesta terra que glorifica a Ele. E ainda a eternidade. Irmãos, orar. Irmãos, você já notou, irmãos, que às vezes, graças a Deus aqui não acontece hoje mais. Mas o culto de oração era coisa de mulheres, não é? Círculo de oração é liderado sempre por uma irmã e é só para mulheres. Os homens vão de convite. Quantos lugares é a esposa que puxa o marido para orar? Há dias eu disse assim à minha esposa, eu disse assim, ora, eu estava a conduzir, ora. E ela disse assim para mim, ora tu que eu gosto de ouvir. Aí eu fechei os olhos, e a 80 milhas a hora. Não, estávamos a sair da nossa casa, e eu encostei o carro e disse, então está bem. E eu estava a demorar a encostar, estava a chegar ao próximo bloco para encostar na nossa rua, e ela disse, para aqui. Urgência para orar. Amém? E eu fiquei tão edificado. E eu nem sei se ela lembra disto. Fiquei tão edificado, porque é verdade. Mas às vezes eu gosto muito de ouvir minha esposa orar e a oração dela edifica a minha vida tão bem. Mas na verdade deve partir de nós, homens, orar. Não é coisa de mulher, não é coisa de fraqueza. É coisa de quem é fraco, humanamente falando, dependendo do Deus Altíssimo, mas que sabe que é fraco e na sua fraqueza encontra forças e então se torna forte, diz a Escritura. Orar. Orar não é uma coisa irrelevante, uma coisa de segunda importância, é uma coisa de principal importância. E Paulo está dizendo a Timóteo que quer que todos os homens orem. Homens de Deus oram. Busque orar. Alguém disse que conhece mais um homem de Deus por aquilo que ele ora do que por aquilo que ele prega. A oração é tão importante que os discípulos disseram a Jesus para ensiná-los a orar. Nunca disseram, Jesus, ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a pregar. Disseram, Jesus, ensina-nos a orar. A oração é um medidor espiritual onde você está. Sabia isso? Que você até pode adquirir muito conhecimento das Escrituras por estudar. De repente você decora muitos versículos, você que é bom de memorizar, e você pode curar e fazer uma grande discussão teológica sobre determinados assuntos, aprendeu muito.
Agora, orar é difícil, irmãos. Orar em momento de angústia e dificuldade é difícil. Orar em momento de alegria também é difícil, porque a gente até esquece que depende de Deus, está tudo aí tão bem. Orar é difícil, muito difícil, mas orar, quando você compara a sua oração de hoje com a oração de uma semana atrás, você vê se você está crescendo espiritualmente ou não. Por aquilo que nós oramos, demonstra onde está o nosso coração. Se só oramos pelos bens terrenos, o nosso tesouro está nesta terra. Mas se oramos pela nossa alma mais e mais, para termos uma vida santa diante de Deus, é porque o nosso tesouro está nos céus. Quando Jesus disse, a boca fala, do coração está cheio, por certo, que podemos claramente aplicar em nossas orações. De que é que está o seu coração cheio? Oramos pelos nossos irmãos em enfermidade, em dificuldades, em lutas, mostra que nós os amamos, lembramos deles em oração. Lembramos deles em oração. Demonstra onde nós estamos. Versículo 9. Da mesma forma, com a mesma autoridade, com o mesmo princípio de adoração, com a forma de nós nos colocarmos diante de Deus, ele vem falando da oração desde o início, os princípios de adoração que estamos a falar aqui, uma forma de adoração. Entenda, irmão, que adoração, por favor, deixa-me, eu devia ter talvez começado com isso. Adoração não é cantar na igreja. A gente que acha que adorar é cantar na igreja. O momento de louvor e adoração é aquele momento que a gente canta. Ofertar é uma forma de adoração, certo? Mas acima de tudo, adoração é um estilo de vida. Uma vida de adoração, uma vida que vive para a glória de Deus. É uma vida que é como um contínuo hino de louvor. A forma como nos apresentamos, a forma como agimos. Orar é parte disso. Orar é adoração. Paulo diz assim, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente. Vestir de forma modesta. Com decência e discrição. Por outras palavras, cubra-se. Não se vista da forma que se percebe todas as formas do corpo e mais algumas. Porque algumas são forçadas. De forma alguma. É vergonhoso, não é para mulher crente. Irmãos, às vezes não é até, é feio. Mulher modesta, veste bonito, claro, prepara-se o seu melhor. De uma forma agradável a Deus, mas de uma forma honesta, não revelando as formas do corpo, que não pertence a todo mundo ver. Meu amado irmão, se era assim no primeiro século, o que é que Paulo estaria escrito hoje? Que o Senhor nos ajude. Coisas que há anos atrás eram vergonhosamente pecado, hoje é normalmente aceita. E hoje é em todas as idades. Antigamente era quando a pessoa era jovem, hoje é em todas as idades. Que coisa feia. Abominável diante de Deus. Não só na igreja, em todo lugar. Quando vai no supermercado, não tem nada a ver com a pessoa de se apresentar bem e ter cuidado com a forma. Não, meu amado irmão, estamos a falar de decência aqui. Vestir modestamente, com decência e discrição. Não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras. Amado, entenda, aqui não é propriamente quando a irmã faz uma trança para limpar a casa, né? Há pessoas que pegam aqui neste ponto das tranças. Meu amado irmão, era a forma luxuosa e extravagante, é o que o texto está a falar. Não é propriamente usar um fio ou algo assim. Não, não é isso. Estava a falar de extravagância. De pessoas que vestem de uma maneira e são tão extravagantes porque no mesmo contexto do ouro e das tranças e das pérolas está roupas caras. É a maneira extravagante que certas pessoas se endividam e vivem só para mostrar, só para ser humilhando outras pessoas. Não.
Não é esse o adorno da mulher de Deus, não é isso que é a prioridade da mulher de Deus. Amados, hoje as coisas se tornaram de uma tal maneira que as pessoas vestem de uma tal maneira que é tão pecaminoso que as irmãs, aqui está a falar das irmãs, elas possam estiver hoje até homens se vestem de uma maneira vergonhosa e abominável. Como é que a mulher se adorna? Como é que a mulher de Deus se adorna? Olha o que diz o texto no versículo 10: com boas obras, como convém a mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher que declara adorar a Deus, o adorno dela é boas obras, é fazer o que é reto diante do Senhor, é ser um testemunho vivo de quem Jesus é na sua vida, é ser o melhor adorno, algo belo, algo que seja agradável ao Senhor, vestindo corretamente, vestindo com discrição, vestindo com decência. Não significa que não veste bonito, não significa que não se prepara de uma forma. Lava os dentes e penteia o cabelo também, né? Tem gente, não é preciso nem lavar dentes e pentear cabelo, não é isso que o texto está a falar. Tem gente que faz uma religiosidade deste versículo e um exagero que torna-se ainda mais extravagante. Gente que acha que nunca pode cortar o cabelo. Assisti uma vez a um grupo que dizia que o cabelo da mulher não pode ser cortado em linha reta, direito assim atrás. Não pode. Porque tem lá um versículo que diz: oh amado, o teu cabelo é como os rebanhos das cabras. Que hoje não era um elogio. Solteiros aí, por favor, não digam a uma menina: o teu cabelo é como o rebanho de umas cabras, ok? Por favor, que não vai soar bem. Tem outro texto que diz que é como as vacas de Bazã, que é pior ainda. Tem que entender, por favor, irmãos, amém? Seja sábio. Ajudai os jovenzinhos, porque senão eles vão ficar solteiros. E a gente nunca mais vê a igreja orgânica, amém? Sorry. Então, não, porque o texto é claro que. Então, qual foi o entendimento? É como os rebanhos das cabras, então é ponta acima, ponta abaixo. Cortar o cabelo é pecado, endireitar o cabelo. Não é, nunca a Bíblia diz isso. Aliás, essa extravagância pode se tornar no mesmo pecado, que a pessoa quer ter um aspecto tão de santidade e esqueceu que o adorno é as boas obras, é viver uma vida reta, justa diante de Deus, ser um exemplo. Tem um outro texto que diz que as irmãs mais velhas têm que ser exemplo às irmãs mais novas. As irmãs mais velhas ensinando as irmãs mais novas. Mas tem problema, é que nunca uma irmã quer ser mais velha, não é? As irmãs não querem ser mais velhas, nunca mais chegam ao exemplo das mais novas. Que idade é que você tem? Já fiz 30. Mas já foi há 30 anos. Funciona, gente. Mas, amém? Porque é esse exemplo a seguir, esse exemplo a mostrar. Eu disse que este texto era bom para o Dia das Mães. Então, no versículo seguinte, vem uma situação mais complexa agora. Normalmente, você vai encontrar muita gente dizendo assim: mas aí é uma questão cultural. Paulo escreveu isto na época, porque na época era assim, hoje é diferente. Vamos ver qual é o argumento que Paulo dá para o assunto seguinte. Amém? É só dar um toque aqui. Eu tenho que andar rápido, não é? A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Isso era na época. Na época era assim. Na época era mal entendido se a mulher falasse. Era muito mal entendido. Hoje não é assim. Hoje não é assim. Então isto é uma questão da época. Já ouviu esta explicação para este texto? Eu já ouvi várias vezes. Não é o que o texto diz. Posso dizer já que não é. Não fico contente, porque não é. Aliás, você não ficaria contente se isto fosse verdade. Ok? Não é bom para as irmãs que isto fosse uma questão cultural. É uma questão bíblica. Diz assim: não permite que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Não é uma questão cultural. Sabe porquê que não é uma questão cultural? Não era uma questão que na época parecia mal as mulheres falar, mas hoje é ok as mulheres falar, hoje é ok ter mulher pastora, hoje é ok ter mulher presbítera, é ok, não é ok, não é certo, é pecado, aliás. O pastor MacArthur dizia, alguém perguntou uma vez ao pastor MacArthur,
Eu estou numa igreja onde o pastor é uma mulher e ele respondeu: essa igreja não tem pastor. Lembram que vocês já viram esse vídeo? Irmãos, não permite que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem, esteja porém em silêncio. Porquê? Olhe para o texto, irmão, versículo 13. O versículo 13 dá o argumento, dá a razão. Não é uma questão cultural, não é uma questão da época. E ele vai buscar uma posição teologicamente tão sólida quanto a própria criação. Gênesis. Olha o que diz. Porque primeiramente foi formado Adão e depois Eva. Qual é a razão que a mulher tem que estar em silêncio e aprender do homem? Qual é a razão de que o homem é que tem que estar em autoridade na igreja? Qual é a razão de que só existe homem pastor casado com uma senhora, com filhos em sujeição, diz a Bíblia? Porquê? Porque Adão foi formado primeiro. E as Evas dizem assim: mas eu não gosto disso. E eu digo: vai discutir com Deus. Porque eu não inventei isto. Eu só estou a transmitir. Paulo está a dizer a mesma coisa. Olha, eu não inventei isto. Foi assim desde a criação. É assim que Deus determinou. É assim que Deus criou. Isto não é uma questão cultural. Tem gente que associa porque na altura eram as prostitutas que falavam. Então Paulo teve que escrever. Isto tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Paulo não fala nada disso. Paulo fala claramente por causa que Adão foi formado primeiro. Deus determinou assim. Você entende que o que Paulo dá antes a Timóteo para os homens fazer é serem eles a liderar a oração, não é eles chegarem a ensinar do nada. O homem que ora, que levanta mãos santas sem ira nem contenda, é aquele que tem a autoridade de ensinar, vai falar segundo as Escrituras, vai instruir a sua família nos caminhos do Senhor, porque Deus determinou que assim fosse. Não é uma questão de ver quem é melhor. Irmão, o homem não é melhor que a mulher porque é o homem que ensina e a mulher aprende em sujeição. Não é melhor. O homem não é melhor que a mulher. Tem papéis diferentes. Tem funções diferentes. Não é um invalida ao outro, ou um é superior ao outro. É que Deus determinou posições diferentes. Decidiu Deus criar o homem primeiro e deu ao homem a autoridade e o cuidado e o ensino, e a esposa deu outras funções, como por exemplo, diz a seguir, e a seguir aliás ele diz, ainda no contexto da criação, ele vai falar agora da queda, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha o que acontece desde o início quando a mulher tenta ensinar o homem, tenta aprender mais do que o homem, tenta induzir o homem a fazer qualquer coisa. A mulher pegou no fruto, comeu e deu ao marido. Eu disse assim, então a culpa é da mulher. Não, a culpa foi do marido que deixou tomar essa posição. A culpa foi de Adão. A Bíblia toda condena Adão. Ela aponta sempre para Adão. A responsabilidade aqui que Deus criou Adão e tornou Adão responsável por todas as coisas. Ele tinha que ser responsável para saber o que a esposa estava a fazer e que ele não devia ter comido do fruto. Era a responsabilidade dele, a culpa é do homem. Meu amado irmão, quando as coisas não vão bem em sua casa, a culpa é sua. Para de culpar a sua esposa. Ganha vergonha na cara e assume a sua responsabilidade. As coisas vão mal na sua casa por culpa sua. E eu não estou a falar bom mal na sua casa no sentido, às vezes, do combate que alguns irmãos têm para servir o Senhor e para lutar. Isso não é ir mal. Ir mal é quando você fraqueja na fé. Quando você fraqueja na fé, você não pode obrigar todo mundo a fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, mas você pode não fraquejar na fé. Orar e não fraquejar na fé. Se você é o líder, aquele que vai continuar a orar, nem que seja o único, que vai continuar a buscar a Deus, nem que seja só você, para de culpar os outros. Hoje os homens se escondem atrás das mulheres, cobardes. Estou cansado dessa cobardia. É coisa que eu não suporto. É cobardes na obra do Senhor, cobardes dentro da obra do Senhor, homens cobardes. Eu não estou a dizer que você vai conseguir mudar tudo, mas toma o seu papel, assuma o seu papel, faça o que você tem que fazer, para de culpar os outros. Seja você reto diante de Deus para dar um exemplo firme e sólido. O que as nossas esposas precisam é que nós sejamos homens de Deus para que possam se sentir protegidas, ainda que até pode ser que discordem. Mas jamais poderão não considerar que é um homem de Deus. O papel do homem é muito mais pesado, irmãos. Sim, dá para pregar no Dia das Mães. Versículo 15. Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Entenda, meu amado irmão, claro, óbvio, que a salvação da mulher não vem por dar filhos.
Mas é um privilégio que só a mãe pode ter. Antes que eu pudesse ver a cara dos meus filhos, ou mesmo antes que eu pudesse ver a ecografia e ver lá o bebezinho dentro, já eles estavam no ventre da minha esposa. É o privilégio que a mãe tem. E eu sei que as dores de parto são muito difíceis, irmãos. Não sei, na verdade eu não sei, imagino que sejam. Assisti 3 vezes e vi que não é fácil. Mas o privilégio de dar à luz um filho foi concedido e guardado para a esposa, para a mãe. O privilégio de ser mãe, que o mundo quer roubar, limitando filhos, não pode ter muitos filhos, que é muito caro, não pode fazer isto, porque não sei o quê. Oh, meu amado irmão. A bênção de Deus. E a mãe é a primeira a ter em contacto. Quando as coisas vão mal, ontem nós recebemos o telefonema dos nossos filhos, e eu não, a mãe recebeu, a mãe estava comigo, e eles telefonaram, e diz assim a Soninha: porquê que será que eles ligaram para mim com este assunto e não para ti? E eu vou deixar assim. Porque a mãe tem aquele jeito, né? Aquele cuidado. A mãe ia ser um sim, o pai ia ser não. Então eles ligaram para a mãe. Porque é mami, né? É mami, é mami, é mami. Amados irmãos, privilégio. Permaneça na fé, no amor, na santidade, com bom senso. A mãe que leva os seus filhos e que é um exemplo na fé, no amor e na santidade, com bom senso. Amados, terminando o texto, tentando terminar no horário, nós encontramos no Antigo Testamento, e se você está a ler, eu estou no livro de Números, cabelo Levítico, você vai encontrar inúmeras regras de adoração no Antigo Testamento. Como é que a tenda tinha que estar, como é que tinha que ser feito, com todos os detalhes. Hoje a gente pensa que a gente pode servir a Deus de qualquer maneira, é só seguir o coração. Aquilo que a gente sentir bem. Deus sabe. Deus não se importa com a adoração. É uma mentira, irmãos, é uma falácia terrível. O texto que mais fala sobre adoração e a forma de adorar no presente tempo é 1 Coríntios 14, que nós obviamente não vamos ler todo agora. Eu vou só ler o final, versículo 40. Diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Deus não aceita uma adoração qualquer, Deus não aceita uma roupa, uma maneira de vestir qualquer, Deus não aceita uma posição qualquer. O que importa é ensinar a palavra, não importa se é um homem ou uma mulher. Mentira, irmãos. Deus tem ordem. Deus tem um jeito de fazer as coisas. E Ele tem a ordem que Ele deu à igreja. Como é que a igreja adora? Como é que a igreja faz? Há coisas que nós podemos tirar ou pôr hinos no ecrã, mas não podemos ofender os princípios reguladores do culto, os princípios de adoração. Há princípios reguladores da forma como nós servimos o Senhor e fazemos. Na nossa adoração pessoal, em nossas casas, há jeito de orar, há jeito de vestir, há jeito até de comer. Uma vida que adora a Deus é uma vida que obedece a esses princípios. Mas eu não gosto muito. Problema seu. Deus é Deus e Ele determina como é que Ele quer ser adorado. No Antigo Testamento, acho que foi hoje ou ontem que eu li, os filhos de Arão trouxeram fogo estranho, foram consumidos, mortos na presença do Senhor. Quanta gente já está morta, espiritualmente falando, na presença de Deus, por ter trazido uma adoração errada, por estar a fazer uma adoração de qualquer jeito. É o que dá mais jeito. Baixa as luzes, sobe o som, salta-se e pula-se. Isso é concerto, irmãos, não é culto. Isso não é culto do domingo de manhã, não é culto do dia do Senhor, não é culto de adoração a Deus. Isso é concerto. Fala-se umas coisas, emociona-se as pessoas. O coração é enganoso, lemos esta manhã, no início da pregação. Amados, uma vida de serviço a Deus é uma vida submissa, coração quebrantado, olhando para o que o Senhor determinou para a sua igreja e dizer: Senhor, eu vou-te prestar a adoração que o Senhor quer. Não é a adoração que eu quero ou que me faz sentir bem, porque a adoração não é assim, a adoração é a Deus. Às vezes eu digo por brincadeira a alguns irmãos, aliás eu digo a todos, que é: se gostou do culto? Normalmente a pessoa diz que sim, e eu respondo por educação, né? Gostei, sim. Isso também não fazia diferença nenhuma, que o culto era para Deus, não era para si. E a verdade é isso. O culto é para Deus, irmão. O que importa é que Deus seja glorificado e adorado. Eu gosto da palavra em espanhol serviço. Em inglês, service.
Você está prestando a Deus, é para Deus. Não é que a palavra culto esteja errada, o sentido é o mesmo, mas é uma adoração a Deus. Então fazemos do jeito que Ele quer, que Ele determinou. E não é tão difícil assim, está aqui. O que nós temos que fazer é negar a nós mesmos e dizer: Senhor, eu vou prestar o culto que o Senhor quer. Eu vou viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu vou vestir do jeito que o Senhor quer que eu vista. E eu vou me comportar do jeito que o Senhor quer que eu comporte. O Senhor quer que eu ore, eu levanto as mãos santas sem irena que eu tenho. O Senhor dá-me um novo coração. O Senhor quer que eu vista desta determinada forma. Dá-me a coragem de o fazer. De viver diferente do mundo. De me apresentar como o Senhor deseja. O Senhor quer que eu aprenda em silêncio, eu vou aprender em silêncio. Eu vou fazer o que o Senhor determina, porque é o Senhor que determinou. E não arranjar desculpas. Uma questão cultural, hoje é diferente. Não, amados, não é diferente, porque Deus é o mesmo. E o princípio da adoração é o mesmo, e a Bíblia continua atual para hoje, amém? Que o Senhor nos ajude a entender estas coisas. Vamos orar juntos. Amado Deus, Salvador nosso,